Olá, o nosso assunto de hoje é Jesus que traz fogo e dissensão à terra. Sim, fogo e dissensão à terra. E o texto está no Evangelho de Lucas, dos versos 49 aos versos 53. E fala de uma coisa bastante rica, com muitos ensinamentos. Diz Jesus: eu vim lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Jesus, quando diz eu vim lançar fogo sobre a terra, fogo significa duas coisas aí: o fogo da transformação e da regeneração, e o fogo do juízo, o fogo do julgamento. O fogo do juízo é aquele fogo que vai separar o santo do profano, das coisas que são pertinentes a Deus e das coisas que são pertinentes a Satanás. Mas também um fogo transformador, regenerador, como o fogo dos ferreiros, o fogo das fornalhas, aonde se tempera o aço. É um fogo regenerador, transformador, que muda a estrutura do metal, fazendo ele ou mais duro, ou mais cortante, ou mais resistente. Então, Jesus está falando aqui do fogo, no sentido do fogo regenerador, pela sua palavra e pelo poder do Espírito Santo de Deus, e o fogo como o juízo que separará o que é pertinente a Deus e o que não é pertinente a Deus. E diz: e bem quisera que já estivesse a arder. Jesus diz: eu quero que a minha missão logo se cumpra, para que seja mais evidente e seja mais intensa essa atuação desse fogo, tanto o fogo regenerador quanto o juízo. E Jesus, na figura divinal, anseia que a sua igreja seja resgatada, que o seu povo santo seja separado do povo profano. Então, existe aí uma expectativa do próprio Jesus, e bem quisera que já estivesse esse fogo a arder. E ele continua: tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. O batismo com o qual eu, Jesus, hei de ser batizado. Batismo aí significando não apenas imersão nas águas, não. É o batismo no sentido de qualificação de Jesus, lhe dando poder e autoridade sobre todo o principado e potestade. Ele fala do batimos e do batizo, ou seja, ele fala da sua morte e da sua descida à sepultura e da sua ressurreição com novo poder e nova autoridade. Autoridade de dar vida e autoridade sobre todo o principado e potestade do mal. Então, Jesus se refere a esse batismo. Batismo aqui tem o sinônimo de transformação, de entrar de um modo e sair de um modo diferente, modificado. Então, ele sonha também com esse batismo, com o qual hei de ser batizado, ou seja, com o qual hei de ser capacitado ainda mais. E quanto me angustio
até que o mesmo se realize. Jesus ansiava também que a sua morte na cruz se fizesse, e ele estava angustiado normalmente por esse momento, mas ele ansiava com grande angústia e grande ansiedade que nós não podemos imaginar, mas nós podemos apenas ler e tentar discernir. Um desejo dele de que a sua vida fosse entregue, retomada, e ele com isso, retomando a sua vida, teria todo o poder e autoridade de trazer transformação, salvação e exercer o seu poder sobre todo o principado e potestade. Porque a sua morte na cruz e a sua ressurreição era o símbolo da vitória contra a morte e a vitória contra todo o principado e potestade. Ele continua: supondes que eu vim dar paz à terra? Jesus disse que não veio trazer paz à terra, porque a terra sempre foi e é uma mescla de coisas profanas com coisas santas. E não pode haver paz onde há uma mistura, uma falsa comunhão entre coisas santas e coisas profanas. Então ele veio trazer uma batalha, uma separação. E portanto, ele diz que não vim trazer a paz. Não, eu vou afirmo, antes eu vim trazer divisão. É sobre isso que Jesus fala. Eu vim trazer não a paz que os homens querem, a falsa religiosidade com a verdadeira religiosidade. Eu não quero essa paz. Eu não quero essa comunhão. Eu não quero um falso relacionamento com Deus, convivendo com um falso relacionamento com Deus. Eu não quero a convivência do falso com as coisas verdadeiras. Eu vim trazer realmente não a paz, não a concordância dessas coisas, mas eu vim trazer um litígio, uma divisão. Eu vim separar o que é santo do que é profano, separar o certo do que é errado. E ele continua: porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. 5 divididos em uma mesma casa. Pode ser na mesma família, e muitas vezes é na mesma família. E ele diz 3 contra 2 e 2 contra 3. Existe a prova aqui, a evidência mais do que clara, do exclusivismo da doutrina cristã e o exclusivismo da obra salvadora de Jesus. Os inclusivistas que andam aí querendo mudar todo o aspecto doutrinário cristão têm aqui nessa passagem uma grande frustração. Jesus, ele é exclusivista, ele traz divisão, ele traz separação. Por que ele traz? Por que numa casa onde estão 5 pessoas, 3 ficariam contra 2 e 2 contra 3? Porque uns ficariam do lado de Jesus e outros ficariam do lado de Satanás, do lado do erro, do lado do engano. E ele termina: estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Então Jesus aqui reafirma o seu caráter exclusivista.
exclusivista, separatista. Ele faz realmente uma discriminação entre o santo e o profano, entre o compromisso com Jesus e o compromisso com Satanás. Ele não mistura, ele não faz nenhum ecumenismo, melhor dizendo, nenhum sincretismo, e nunca foi ideia de Jesus fazer isso. E ele aqui também mostra que o conceito de família que nós conhecemos, no campo espiritual, tem uma outra concepção. Existem famílias, digamos, com 8 pessoas, mas na verdade ali existem 2 famílias, porque muitas vezes os pais são servos de nosso Senhor Jesus Cristo e os seus filhos são rebeldes à palavra de Deus. Então, em uma mesma família em que as pessoas têm um bom relacionamento parental, um bom relacionamento de pais e filhos, no campo espiritual, na verdade, são 2 famílias completamente diferentes, com 2 compromissos completamente antagônicos. Então Jesus aqui mostra que ele veio trazer fogo e dissensão. Fogo no sentido de regeneração e juízo. E também dissensão, quer dizer, as coisas santas não ficarão misturadas com as coisas profanas. Mesmo entre marido e mulher, mesmo entre pai e filho, mesmo entre sogra e nora, se for preciso, ele vai dividir, ele vai desfazer essa união e refazer essa união conforme lhe aprouver no campo espiritual, criando um novo conceito, o conceito de família espiritual. Isso aconteceu com Jesus, Maria e os seus irmãos, quando Jesus disse: quem são minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os seus discípulos disse: esses aqui que ouvem a minha palavra e a cumprem, eles são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Então Jesus aqui traz fogo e dissensão à terra e mostra o seu caráter exclusivista. Jesus não é sincrético como muita gente sonha, para que as coisas santas e as coisas profanas e as bases cristãs venham um dia ser diluídas por uma nova concepção de Deus, por uma nova concepção cristã. Isso não existe e jamais existirá. Haverá no mundo um dia uma maldição muito grande de uma grande religião. Isso é escatológico. Isso, no caso, a igreja não estará mais presente. Isso, a igreja estará com Jesus. Mas quem ficar aqui vai experimentar uma grande religião sincrética, herética, dentro daquelas bases que muita gente está sonhando. Mas é dentro dessas bases que essa religião será maldita. Então muita gente está sonhando com as coisas malditas sem saber, porque não deu uma lidazinha em princípios básicos da escatologia cristã. Entendeu? Então muita gente está querendo fazer religião nova, ecumênica, sincrética. Hoje não é possível isso. É impossível, porque nós estamos na dispensação da graça. Agora, quando Jesus não estiver mais aqui, melhor dizendo, quando o Espírito Santo de Deus e a sua igreja não estiverem mais aqui, aí as pessoas vão ver qual é a consequência
desse sincretismo. É bom ler um pouquinho sobre escatologia para ter um pouquinho de temor e um pouquinho de compreensão das coisas futuras. Então, enquanto é tempo, vamos adotar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e a Jesus Cristo como soberano e Senhor de nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.